Fala pessoas, boa tarde, quarta-feira, 17 horas. Vem comigo que hoje é dia de dar uma segurada. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros, apresentadora do podcast Dá uma Segurada. Esse episódio é o de número 80 e o bate-papo de hoje está incrível. Antes de entrarmos e eu apresentar o meu convidado, eu quero fazer agradecimentos aos nossos patrocinadores. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. EcoResponder, serviços ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta. Conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Pessoas, deixa eu falar outra coisa aqui para vocês. Em julho estamos completando 2 anos de podcast e a gente está preparando durante todo o mês de julho uma série de sorteios. Então fica ligado, se inscreve lá no nosso Instagram, @podcast dá uma segurada, e o @Maria do Seguro. Fica ligado que durante todo o mês de julho a gente vai ter uma série de sorteios, de promoções. A gente está recebendo muitos brindes dos nossos convidados, que a gente vai fazer esse sorteio durante todo o mês de julho. E quem ganha o presente em julho vai ser você que nos assiste e que nos acompanha. Falando nisso, você já se inscreveu aqui no canal do podcast? Ainda não? Esse é o momento. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação toda vez que tiver programa aqui no canal. E toda semana tem programa novo. Hoje eu quero contar para vocês. Está aqui comigo ele que é professor nos cursos de Logística e Supply Chain em graduação, MBA, pós, mestrado e doutorado da Univale. Ele é consultor de melhoria, desempenho em sistemas de produção e logística nas empresas. Luiz Eduardo Simão, seja muito bem-vindo, muito obrigada por você ter vindo aqui, fechado sua agenda para estar com a gente hoje. Bom, eu que agradeço, né, Maria Fernanda, essa oportunidade para conversar contigo aqui nesse seu podcast. Obrigadão. Olha só, eu fiz um resumo, né, de quem que é o Luiz Eduardo Simão. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua trajetória profissional, da tua trajetória pessoal, contasse um pouquinho para quem nos acompanha. Ok. Bom, eu sou, na verdade, a minha formação é engenheiro, né, de formação, e eu sempre trabalhei na indústria, tá? Então eu já tenho uma experiência aí de quase 30 anos nessa área de consultorias, mas eu também trabalhei em várias empresas. E eu tive a sorte de, quando me formei, eu cair dentro já de uma produção, né, e fui aprendendo aos poucos a importância de um tema que a gente vai falar hoje, que tem a ver com o fluxo, né, de materiais e informação, que é a logística. Então, fiz esses trabalhos, né, dentro de várias empresas, e depois eu fui me aperfeiçoando, né, fazendo MBA na área, e depois fiz o mestrado e doutorado também. Sendo que no doutorado eu fiquei 1 ano na Alemanha, no maior instituto de logística aplicada do mundo, que é o Fraunhofer Institute. E lá eu fiz uma parte do meu doutorado. Depois eu voltei e finalizei aqui no Brasil. E na sequência eu já tinha dado aula, dava 10 anos trabalhando no Senai como consultor e também como professor de empresas, nessa área de melhoria de desempenho. E também depois eu entrei na Univale, há uns 8 anos, mas já dou aula há quase 20 anos também, em outras instituições, sempre nessas áreas de operações, né? Então, atualmente eu também sou professor da Univale, nos cursos de graduação em administração, em comércio exterior, sempre na área de logística e supply chain. Também dou aula em MBAs,
na Univale e em outras universidades, e também aulas no mestrado e doutorado, né, em administração na Univale. E as disciplinas sempre são relacionadas a gerenciamento de cadeia de suprimentos e sistemas produtivos e logísticos. Então, em paralelo a isso, eu também dou consultoria nessas empresas, tanto na área de logística quanto na área de manufatura, sempre com uma visão de melhorias de fluxos, né, tanto de materiais e informações, que são os fluxos que movem o mundo, né? Então, hoje eu faço isso de forma contínua, tenho alguns projetos em andamento com resultados bem significativos, tá? Então, a gente trabalha sempre identificando primeiro as dores da empresa, né? E na sequência faz o projeto de melhoria e a implementação. Então, faz todas as fases, né? Desde o diagnóstico até a implementação, com a avaliação de resultados usando algumas técnicas de avaliação de desempenho desses sistemas, né? Essa implantação que você faz, todo esse trabalho que você faz dentro das empresas, você prevê um tempo, um plano de ação, um resultado para você? Como é que é medido isso? Na verdade, cada empresa ela tem uma dor diferente, né? Então, é bem contextual daquele negócio. E cada uma tem uma velocidade de implementação dessas melhorias, né? Então, aquelas que são mais maduras, elas vão mais rápidas, né? Não tem um sistema de gestão já mais estruturado, enquanto que outras, que são a grande maioria, elas não têm essa estrutura nem essa maturidade de gestão, né? Então, isso se aplica a qualquer nível de empresa, seja pequena, média ou grande. Elas têm diferentes momentos, né? São empresas que têm diferentes necessidades, né? E também diferentes objetivos estratégicos a serem alcançados. Então, isso tudo é identificado durante o diagnóstico, né? Que é a primeira etapa, onde a gente tem uma avaliação realmente do desempenho dessa empresa em termos de desempenhos relacionados aí a custo, qualidade, prazo, velocidade, questão de estruturas de processos implementados, né? Ou tecnologias que também se tem. E a gente dá uma especial atenção, né? Sempre em pessoas, né? Então, a minha experiência mostra que normalmente é meio engraçado falar, porque quando você fala com o empresário, né, seja em qualquer tipo de empresa, a gente pergunta qual é o grande problema dele, né, que ele quer, que ele está precisando resolver, e ele diz que o grande problema dele, às vezes, normalmente ele fala que são as pessoas. E eu falo para ele que, na verdade, ele está errado. Na verdade, não são as pessoas. As pessoas são a solução do problema, né? E todos os meus projetos, né, são mais de 400 projetos que eu tenho no meu currículo, em diferentes tipos de empresa, mostram que realmente as pessoas são a solução, não são o problema. E aí depois de que o projeto anda, né, e tu mostra os resultados, né, o empresário fica até meio surpreso, né, porque realmente não são as pessoas o problema, as pessoas são a solução das coisas. Tanto é que hoje, né, o ambiente competitivo das empresas, o grande diferencial é o conhecimento, e o conhecimento só vem através das pessoas, não é a tecnologia, né? Então a gente vê muitos empresários apostando em tecnologia, né? Mas o que adianta a tecnologia se aquela pessoa que vai usar não sabe usar a tecnologia? Não foi treinada para usar. Então não adianta nada, né? Então, normalmente, em meus projetos, a gente trabalha com um tripé, que são os elementos de qualquer organização, de qualquer empresa, seja ela de transporte, seja ela na indústria, serviço, o que for, que são processos,
pessoas e tecnologia. Sendo que a tecnologia, ela é a facilitadora. Então, primeiro, o meu foco, normalmente, é melhorar processo, padronizar esses processos e, na sequência, colocar essas pessoas treinadas naquela posição que elas mais se sobressaem, né? E fazer um sistema de gestão, né, desse processo. É isso que falta nas empresas. Normalmente, o foco maior que a gente tem visto, claro que a tecnologia é importante, mas ela é uma facilitadora. Ela não é um meio, né? Não é um fim em si mesmo, né? Então, já vi vários projetos onde a gente começaram, né? Eu não participei, mas eu cheguei depois para arrumar o problema, né? É que eles começaram, por exemplo, pela tecnologia, né? Implantaram tecnologia, não cuidaram das pessoas. Nem dos processos. E o que acontece? Eles digitalizaram a bagunça. Esse é o grande problema, tá? Então, a gente tem que fazer o inverso. Você tem que começar por processos, pessoas, né, qualificar essas pessoas, desenvolvê-las, e aí, a partir disso, sim, você pode trazer a tecnologia para acelerar esse desempenho, né? Mas isso é uma terceira fase, tá? Então, sempre eu tenho uma coisa importante que a gente tem que considerar eu tenho que ter, meu objetivo é excelência operacional, seja em que ramo for, sempre pessoas excelentes, processos excelentes, né? E depois tu vem com a tecnologia para turbinar isso. E aí você vai ter resultados. Se tu fizer ao contrário, você não vai conseguir avançar nesse processo, tá? Isso, estou colocando uma experiência aí de 30 anos, né, fazendo isso. Sim, você fala com conhecimento de causa. Com certeza, não é só. Então, não é um achismo, né? E na verdade, como eu tenho essa... porque muitos falam assim, professores, a academia, né, muito longe da realidade prática, né? Na verdade, a gente tem que ter duas coisas importantes, né? A academia, ela vai te dar a questão teórica, que é importante para a prática. Não dá para escolher assim, entre a prática e a teoria, né? Na verdade, o meu conceito é que tu tem que ficar com os dois, tu tem que ter teoria e prática. E tu tem uma forma de ensinar que você, além de casar essas duas coisas, você coloca os teus alunos também no meio desse turbilhão, né? Vocês querem a teoria e prática? Vem aqui que eu vou colocar vocês para fazer... Eu uso a minha abordagem para desenvolver pessoas, né? Seja em qualquer nível, né? É sempre aprender fazendo, botar a mão na massa, então, porque senão não se aprende. Que essa é a grande diferença do ensino do século XIX, que a maioria das escolas ainda usam, né? Professor falando, não ao contrário, né? Na verdade, o foco tem que ser no aluno. Então, o aluno tem que ter se sentir parte daquilo. Isso, ele que tem que buscar o conhecimento, porque ele tem que ter o professor serve mais como um orientador, né? E aí tu traz ele para essa nova abordagem. Então a gente usa muito projetos ou estudos de casos reais, né? Normalmente eu levo muito dos meus casos para eles fazerem as coisas, né? Tem bastante dados, bastante tipos, né? de solução, né? De problemas. E é muito interessante isso e ver que os alunos, às vezes, o que eu percebo, né, a gente faz projetos muito interessantes, inclusive na Univale nós temos isso, que seria, a gente pega algumas empresas e aí os alunos daquela que a gente está fazendo uma disciplina, a gente vai nessa empresa e aí eles fazem toda uma análise para o empresário e apresentam no final para o empresário, tá? Então, normalmente, alunos aí de terceiro, quarto período, fazendo projetos já como se fossem consultorias, né? Por exemplo, em logística de suprimentos, ou distribuição, ou logística interna, né? Ou intralogística, que é a questão do fluxo dentro de armazéns ou dentro de fábricas, né? Usando ferramentas básicas que eles aprendem na faculdade.
Então, isso eu acho que é importante, né? Porque os alunos começam a entender a importância da teoria, mas também da prática, né? Ou seja, tu só gera conhecimento quando tu pega essa teoria e aplica isso para dar resultados. Porque senão não adianta. Não vai ter resultado, não vai gerar conhecimento, né? Então, porque senão ele sai da graduação, por exemplo, e aí quando ele chega na prática ele diz, tá, e agora? Como é que faz de verdade isso, né? Então a gente tenta dar para ele, durante o curso, né, toda essa bagagem para que eles possam fazer diferença nas empresas, né? E muitos alunos, depois a gente conversando, mantendo contato, ou quando se encontra em algum momento, né? Em algumas empresas que eu vou dar consultoria, professor, como você está, tal. E aí eu pergunto como é que tá, foi muito legal, apliquei aquilo aqui, foi muito interessante. Que legal. Então, é muito gratificante, né, tu ver isso, né? Então, alunos, por exemplo, eu dei aula agora para uma turma que é logística internacional, que é de comércio exterior, e aí eu ensinei eles a fazerem um dashboard usando o Excel, né? Então um dashboard bem dinâmico, onde tu pode fazer várias interações ali. E esses alunos, alguns deles levaram para a empresa isso, e criaram nas empresas, aplicaram, e ganharam, foram promovidos a... Cara, que bacana. E aí os alunos vêm depois, professor, olha que legal, eu fiz isso aqui lá. Então, isso é muito gratificante, né? Porque, na verdade, como eu dou aula há muito tempo, então eu tenho, não sei quantos alunos, né? E eles sempre, professor, lembra de mim, não sei o quê. Então, sempre eles têm, então tu marca, né? Isso é importante porque tu marca essa questão, né? E isso acontece também quando a gente vai fazer consultoria, né? A mesma abordagem, né? Então, por exemplo, quando eu dou consultoria, eu não faço as coisas lá. Quem faz são os funcionários, né? Porque o consultor, ele entra, mas depois ele sai, né? Porque não é tu que vai botar a mão na massa diariamente, isso, né? Eu deixo eles andando sozinhos, entendeu? E aí tu usa a mesma abordagem. Então, tu desenvolve eles, apresenta as ferramentas, os conceitos importantes que eles têm que usar, e depois você faz a implementação em projetos pequenos, né? Vai fatiando. Isso, então faz projetos pequenos, e aí ele mostra para ele aquele potencial daquilo, e aí eles vão continua a melhoria, né? Então, eu tenho muito dessa questão, muito forte nessa questão de levar eles a se desenvolverem. Então, o que também é importante? Quando tu volta na empresa, tu vê assim, pela fisionomia da pessoa, como ela tá diferente. Como ela se desenvolveu, né? Ela desabrocha. Não, eu entendi, eu sirvo para essa cadeira e eu sei como que eu vou fazer. Tipo, veste a camisa, né? Então, eu já tive casos, por exemplo, em empresas, né? Claro que eu não vou falar o nome, onde o próprio CEO da empresa disse, olha, essa pessoa aqui nós vamos demitir. Não serve para projeto, né? E eu falei, olha, eu discordo de ti. O cara tem uma vasta experiência. Mas tu falou isso sem conhecer a pessoa ou tu já sabia? Já conhecia o histórico? Já conhecia, já tinha feito um treinamento e tal, porque a gente faz isso e a gente consegue perceber, né? E a pessoa tem uma experiência muito forte. Então, nesse caso, foi bem interessante, porque essa pessoa, realmente, ela vestiu a camisa e o CEO depois falou para mim, olha, o que tu fez, né? Eu falei, eu conversei com ele, expliquei a responsabilidade dele, o que precisa fazer. E dei todo o suporte para que ele faça aquilo. E a pessoa voou. Tu sabe que eu participei de uma reunião quando eu trabalhei na NET, atual Claro. E teve um diretor, eu não vou esquecer da frase que ele falou, e ele disse assim, eu gestora também, ele disse, vocês têm que voltar e vocês têm que explicar para todos os colaboradores, para todos os participantes da equipe, a importância do que eles realizam. Ele contou, inclusive, é como se fosse um conto mesmo, né? Que o cara estava chegando, foi visitar tipo uma obra, e era uma catedral que estava sendo construída. Ele era tipo um bispo, um arcebispo. E ele estava chegando na obra e tudo, e aí ele percebeu que tinha um rapaz
que ele arrumava e passava o cimento no tijolo com todo cuidado e limpava. Ele foi lá e perguntou: o que você está fazendo aqui? Ai, aqui vai ser uma catedral, o Papa vai vir, vai dar missa no Natal. E aí contou tudo, feliz, ele estava realizado, então ele estava fazendo aquilo nível de excelência máximo. E aí o arcebispo continuou caminhando e olhando e tinha um que pegava o tijolo e jogava de qualquer jeito, botava... Ah, olá, tudo bem? O que você está fazendo? Cara, nem sei. Me mandaram empilhar esses tijolos aqui, eu estou empilhando, tá tudo certo. Então, assim, tu percebe a diferença quando a pessoa sabe o que ela está construindo, aonde ela está inserida, né? Qual é a importância dela. Esse senso de pertencimento é o principal motor para qualquer mudança. Então, o que a gente está vivendo hoje, o ambiente competitivo, ele está muito rápido por causa dessas integração de tecnologias que surgiram. Inteligência artificial e tudo isso. Praticamente são a visão tecnológica, né? Ou seja, a velocidade computacional, a tecnologia que a gente está vendo. E num outro patamar a gente tem a questão da comunicação, né? E aí isso já é um, vamos dizer, um elemento que faz a velocidade aumentar, mudou as vidas de todo mundo, como trabalha, como vive. E aí veio ainda agora a computação na nuvem, né? Para que isso seja onipresente. E isso está mudando a forma de como as empresas têm que encarar a realidade competitiva, né? Não é mais igual ao que se tinha antes, né? Então, existe uma necessidade de mudança e inovação que deve estar embebida, né, dentro da cultura da empresa. Então, aquelas empresas rígidas, essas vão quebrar. Elas têm que ser flexíveis, né, ágeis, que a gente fala. Tem que ter uma cultura voltada para a aprendizagem muito forte e também muito voltada para a questão de cultura de desempenho, né? De bater meta, de resultados, né? Então, tu precisa ter uma estratégia hoje que ela é focada em cliente no centro, né? De todo a tua proposta de valor. Então, não é uma coisa como era antes, que era uma coisa que olhava para dentro da empresa. Hoje tu tem que olhar para fora, ou seja, o teu cliente, o que ele quer. E em volta disso, tu vai ter que ter então, gestão gestão ágil, né? Agilidade na tomada de decisão, esse tipo de coisa. A questão da cultura da inovação, da transformação, da melhoria. E tu tem que ter também a decisão baseada em dados, né? Então, se tu não tiver isso, tu não consegue fazer as mudanças que é necessário. Então, aquela visão de gestão anterior, né, não é mais válida. Então, hoje existem algumas teorias já muito fortes que trabalham com a questão de que existe a vantagem competitiva, ela não é mais mantida, né? Ela é ilusória, porque ela realmente, rapidamente, ela é suplantada por novos concorrentes que tu nem vê, né? Normalmente não é o maior quanto o menor, né? Na verdade, é o que melhor se adapta àquela nova situação. E a situação hoje é essa mudança radical, né? Tanto é que se diz que a gente está num ambiente de transformação acelerada. A gente chama que a gente tem que ter a tal de gestão exponencial, né? Que é um novo conceito para que eu possa fazer essas melhorias de forma contínua. Então, tu precisa ter uma cultura para isso, né? Ter uma cultura flexível, aberta à transformação. E isso passa pelo conhecimento das pessoas, melhorar as pessoas. Porque a tecnologia, ela vai estar aí para todo mundo, mas como eu uso essa tecnologia, é o diferencial. E quem vai usar a tecnologia, quem vai gerar o desempenho, são as pessoas que vão tocar os processos. Entendeu? Então, nesse sentido é que a gente tem que levar essa lição para casa. Tá? Isso vale para qualquer tipo de empresa, seja pequena, média ou grande empresa e qualquer setor. Processos bem desenhados
pessoas bem engajadas, sabendo o que elas estão fazendo e uma tecnologia que vai ser bem aproveitada. Isso. O bate-papo de hoje é sinergia na logística, desvendando a relação entre embarcadores e transportadores. Para a gente começar esse bate-papo, eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho sobre os conceitos, né? Conceito de logística, a diferença de logística para transporte. Existe uma dúvida, uma confusão em relação a isso, né? Eu queria que você falasse, e ninguém melhor para falar sobre isso do que o professor Luiz, porque ele é extremamente didático. Eu queria que você falasse um pouquinho desses conceitos. Tá. De novo eu vou trazer a minha experiência, né? É muito comum quando eu chego nas empresas e eu falo com todas as áreas, né, da cadeia de valor, tanto da cadeia de suporte quanto a cadeia principal. Então eu falo com RH, eu falo com o pessoal de compras, né, suprimentos, pessoal de distribuição, pessoal de produção, operações, financeiro, porque todo mundo vai, porque a empresa é um grande sistema sociotécnico, né? Ou seja, é um conjunto de pessoas que tem um objetivo a ser alcançado, né? E o que a gente vê? Quando eu chego lá, eu quero falar, vou falando com todo mundo, depois eu vou lá que quero falar com o responsável pela logística. Aí eles me mandam falar com o cara do transporte. Né? Direto já. Direto. Isso é muito comum. Então, é muito comum confundir logística com transporte. Né? Não é a mesma coisa, apesar de serem coisas conectadas. Tá? Por que isso acontece? Né? Pela minha experiência, é porque o transporte é a parte mais visível da logística, porque também é onde temos 2/3 do custo logístico. Por isso que ela é tão evidente, né? Uhum. Mas logística é uma coisa, é muito maior do que o transporte, tá? Então, o transporte é uma das atividades-chave da logística. Como se fosse um braço da logística. Ela é a atividade-chave da logística, mas não é só isso. Então, vamos começar pelo conceito logístico. O conceito logístico correto, né? Que eu considero é o conceito. Existem mais de 1000 conceitos de logística na literatura, só para ter uma ideia. Mas só que todos dependem de quem está falando, né? Se for uma pessoa que é da área contábil, ele vai usar um conceito. Se ele é da outra área, ele vai usar outro conceito. Mas, de forma geral, logística, resumindo, é a gestão do fluxo de materiais e informações de forma eficiente e eficaz, de acordo com a necessidade dos clientes. Então, esse é o conceito do Conselho Mundial dos Profissionais da cadeia de suprimentos. E aí, dentro desse conceito, tu vai ter as atividades-chave. Então, quando eu falar em logística, não lembra só do transporte. Transporte realmente é o que mais sobressai, porque o custo é 2/3 do total. Mas existem também a gestão de estoques. E aí existem vários tipos de estoques. Existem os estoques de matéria-prima, existem os estoques de produtos semi-acabados que estão dentro da fábrica, por exemplo. E existem os estoques de produtos acabados. Então, existem vários componentes de estoques. Então, se você pegar uma rede de supermercados, por exemplo, você vai ver que existe muito estoque nessa cadeia. Ok? E o que a gente vê, né? Eu uso muito nas minhas aulas a perspectiva do corredor de supermercado. Quando tu vai no supermercado, né? Eu sou do tempo que quando eu ia no supermercado comprar pasta de dente, só tinha Colinos. Aquela amarelinha com verde, né? Isso. E hoje tu vai no supermercado, tu não sabe qual que tu escolhe. É isso, é porque a variedade é absurda. E aí isso gera um pouco de complexidade. Então, considerando que logística é gestão do fluxo de materiais e informações, né, de forma eficiente e eficaz, sempre com foco no que o cliente quer, então a gente tem lá as atividades da logística primárias, né, que são a chave: transporte, gestão de estoques, armazenagem, porque esse estoque vai ter que ficar em algum lugar, parado, às vezes em cima de caminhão, mas às vezes num armazém ou na própria fábrica, no armazém da fábrica, por exemplo.
E o outro componente, o quarto componente da logística é a gestão de informação. O que eu faço para onde que é a gestão dos pedidos, né? Claro. Então, se a gente olhar, por exemplo, da perspectiva dos fornecedores, a gente vai ver que o fluxo de informação, a gestão da informação tem a ver com os pedidos de compra, né? Do lado dos clientes, a gente vai ver que tem a ver com os pedidos de compra do cliente lá, né? A demanda, os pedidos que eles enviam, o pessoal comercial envia para a empresa. E do ponto de vista operacional, interno, a gente vai ter a gestão dos pedidos de ordens de serviço para, se for um armazém, separar os produtos que estão armazenados, né? O estoque está armazenado naquele local, né? E aí ele vai ser transportado até o cliente. Mas então, em toda a parte da cadeia, né, que desde o suprimento até a entrega para o cliente, eu vou ter transporte, eu vou ter armazenagem, eu vou ter gestão de estoques e vou ter a gestão de pedidos, né, informação, gestão da informação dessa cadeia. Então, logística é muito mais. Então, pensa a logística sempre com esses 4 elementos, tá? Esse é um primeiro conceito. Então, a gente tem um conceito de logística que é maior que transporte. Então, transporte é uma parte, né, é uma das atividades chave da logística, tá? E aí, outra confusão que existe, que eu também vou nas empresas, e aí eu vou conversar com o pessoal de compras, por exemplo, né? Aí a gente conversando com eles, aí eu pergunto para eles me explicar o processo dele, né? E aí, normalmente, ele diz que ele é do supply chain, que é uma palavra bonita, né? Uma palavra bem bonita. Supply chain. Mas, e aí é o conceito também. Supply chain, ele é uma rede de empresas. Normalmente, mais de 3 empresas. E aí, quando tu está conversando com um rapaz de compras, por exemplo, eu falo para ele, tu é do supply chain? Tal, qual é o teu supply chain? Eu com um fornecedor. Ou seja, não é supply chain. Isso é uma relação cliente-fornecedor. Então, é errado isso. Não, o supply chain é um conjunto de empresas que trabalha de forma integrada e coordenada para atender o cliente no final. O consumidor, né? A gente tem o cliente e o consumidor final. O cliente pode ser a próxima etapa do teu processo, mas o consumidor é quem vai usar o teu produto. Então, a logística, ela é a espinha dorsal dessa cadeia dos suprimentos. Ela está por trás disso, né? E aí, quando tu vai no supermercado, quando tu olha a perspectiva do corredor, que tu chega lá no qualquer corredor de supermercado, seja vinho, cerveja, leite ou comida, né? O que acontece lá? Lá é o final das cadeias de suprimentos. Perfeito. Entendeu? Baita aula. Olha só, não sai daí, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho dessa relação entre transportador e embarcador. Não sai daí. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor
completo que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
E está aqui comigo o professor Luiz Eduardo Simão. Cara, e ele está dando uma aula. Se você não assistiu o primeiro quadro, né, professor? Esse programa fica gravado, tá? Então você pode assistir depois, volta lá e assiste desde o começo, porque ele estava falando aqui pra gente sobre essa confusão entre logística, entre transporte, cadeia de suprimentos. Cara, foi uma verdadeira aula. Professor, você tá de parabéns. Incrível, tá? Obrigado. Olha só, os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, e a gente fala de Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais, o seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. E Líder, pronta resposta. Conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. E eu quero te fazer um convite aqui. Se você ainda não conhece o trabalho da AMA de Itajaí, esse é um ótimo momento. Você pode entrar agora no Instagram, @AmaItajaí. Conheça o trabalho que é realizado, é um trabalho incrível. Você pode falar com a doutora Letícia, pode falar com o Anderson, que é o presidente da AMA de Itajaí. E se você puder contribuir de alguma forma, em primeiro lugar, eu agradeço. Em segundo lugar, eu tenho certeza que vai ser muito bem-vindo. Está aparecendo agora aí na tela da sua televisão ou do seu computador o QR Code direto da conta bancária da AMA, se você puder contribuir com o valor que você puder contribuir. Ou, Maria, não tenho dinheiro para contribuir agora, como que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar? Vai no direct do Instagram, @AmaItajaí, chama eles, pode chamar. Oi, Anderson, tudo bem? Eu estou assistindo o programa da Maria do Seguro e eu queria contribuir. Você pode contribuir com material escolar, com produto de limpeza, com, por exemplo, agasalhos, roupas, cobertores, enfim. A forma que tocar o teu coração e tu sentir que pode ajudar, ajude, será muito bem-vindo. Professor Luiz Eduardo Simão, a gente vai bater um papo aqui e a gente falou um pouquinho dessa diferença, né, dessa confusão que gera entre logística, transporte, cadeia de suprimentos. Você estava falando que a logística é a espinha dorsal, né? É a que faz tudo isso acontecer e a gente chega lá no mercado e encontra aquele monte de sabão líquido e não sabe qual que compra, né? E aí eu queria que a gente entrasse um pouquinho falando dessa relação do transportador com o embarcador. Vamos falar um pouquinho das dificuldades, das dores dos transportadores, o que eles estão enfrentando hoje em dia. Ok. Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre o mercado, né? Uhum. Que o mercado de transportes no Brasil, a gente sabe que a matriz de transporte aproximadamente 65% dos produtos, né, que você compra no supermercado, por exemplo, são feitos por transporte rodoviário. Então é uma grande quantidade, um grande volume, né? E aí o que acontece? Houve uma mudança significativa também no mercado do transporte, né? Porque 20 anos atrás bastava você ter um caminhão e um motorista. E você fazia o transporte. Hoje, a necessidade, né, dos embarcadores, por exemplo, são bem distintas, né? Além de transporte, que seria você levar um produto de um ponto A a um ponto B, hoje ele também exige a questão da pontualidade, né? E também a questão da segurança dessa carga, né? E a gente está vendo também algumas coisas mais importantes, como, por exemplo, a questão ambiental, né? Também sendo uma dos requisitos aí do mercado, né? Fazer isso sem ter impacto no meio ambiente. Por isso, todo o movimento no sentido de tornar as operações menos impactantes ambientalmente falando. E aí o que a gente vê, né? Nesse mercado brasileiro, nós temos aproximadamente 266 mil empresas de transporte. Só que
de todos os tamanhos, né? A maioria familiar, mais ou menos 50%, e pequenas empresas, não tão grandes. E a gente tem também, nesse universo, mais ou menos, uns 850 mil motoristas autônomos, tá? E mais umas 520 cooperativas de transporte. Então, eu tenho um ambiente bem cheio, né, de concorrência no ambiente de transporte. E o que acontece? O Brasil, hoje, né, o que a gente percebe? Pelo menos eu faço essa leitura. A gente tem, nos últimos 15 anos, dados da CNT, Confederação Nacional de Transporte, indicam que o aumento, né, do número de veículos foi de 70%. A demanda não aumentou 70%. Então, hoje, tu tem mais capacidade, ou seja, tu tem mais veículos do que carga. Uhum. E aí existe o quê? Uma briga, né? Onde o embarcador ele vai sempre escolher, né, com quem que ele quer fazer negócio, mas ele usa o poder de barganha dele, né, e começa a realmente judiar no sentido de que fica sugando tudo que precisa, né? Então ele coloca todos os custos para os transportadores, né, e tenta minimizar o custo dele. Então, essa é uma briga importante que acontece na maioria das empresas. Então, a gente tem um mercado que tende a focar muito em preço, né? Essa é uma parte importante. Normalmente, a gente tem que ter sempre o tripé, né? Preço, custo e qualidade, que são os três, né? E agora entrando a questão da sustentabilidade aí nessa equação também. Então, os embarcadores têm que olhar para isso também, porque normalmente os embarcadores são maiores, são o dono da carga, e existem os papéis de cada um, né? Então, cada um tem um papel específico. Então, o transportador, é lógico, ele faz essa conexão entre se a gente pegar uma rede, uma cadeia de suprimentos, que são pontos físicos, né? Tipo armazéns ou lojas, né? Ou fábricas, para fazer essa ligação, quem faz isso normalmente são os transportadores. Só que a carga que está com ele não pertence a ele. Normalmente ou pertence ao embarcador ou já é do cliente final, né? E normalmente o prazo, né, desse processo vai impactar, por exemplo, se aumenta muito a demora dessa rota, por exemplo, ou tem algum problema, como a gente tem no Brasil muito forte, né, que é a questão estrutural, né? As estradas, então vai ter engarrafamento, então esse atraso vai aumentar o quê? Vai aumentar o estoque dele, entendeu? Então tu tem essas questões importantes, então o embarcador ele sabe que aquele serviço da logística, né, no transporte que ele está fazendo nessa ponte, ele vai afetar o nível de estoque que ele vai ter no sistema. Então, quanto mais demorado, mais estoque vai ter. Ok? Então, o papel do embarcador ele é muito importante. Ele deve ser considerado como um parceiro de negócio, é uma extensão da empresa, né? Então, não podemos ficar só nessa briga de poder econômico. Poder econômico. Eu quero só tirar tudo, né? Ou seja, rapar aqui o cara e o cara vai quebrar. Essa é a tendência. Então, eu falo isso porque eu tenho muitos alunos, principalmente em MBAs, né, do transporte rodoviário de cargas especificamente, e a grande reclamação deles, ainda a dor deles, é essa questão do custo, né, que os embarcadores, eles fazem exigências que não são, só oneram os custos, né, do transportador, e o transportador no final ele vai entrando numa espiral de problemas relacionados à falta de lucratividade e, normalmente, o resultado final é ter uma quebradeira, né? Então, hoje tu vê muito essa questão de custo como um problema sério para o embarcador, né? Na verdade, eu acredito que deveria haver
uma integração estratégica entre os dois, né, unirem-se forças para que o próprio embarcador ajudar essa empresa, né, que vai se tornar, que na verdade é uma peça importante na cadeia logística dele, né, para atender o cliente, mas fazendo isso de forma que seja um jogo de ganha-ganha, né? Ou seja, todo mundo ganha no processo, porque se um ganha e o outro perde, daqui a pouco você não vai ter mais esse teu fornecedor de serviço logístico, né? Ah, mas eu vou pegar outro. Claro, vai pegar outro, vai quebrar e esse negócio continua. Daqui a pouco, hoje a gente tem excesso, né, de empresas, de caminhões, mas vai chegar um momento que tu não vai ter esse excesso, né? Então, a tendência vai ficar ao contrário, né? Vai ter pouco embarcador, pouco transportador e muito embarcador. Então, o ideal seria ter esse equilíbrio, né? Então, por isso que existem essas, vamos dizer, brigas, né? Guerras aí entre os dois. Na verdade, os dois deveriam parar com esse conflito, né? E tentar chegar numa integração onde eu consiga, por exemplo, usar todos os benefícios que essa parceria poderia me trazer. Por exemplo, a integração e o rastreamento, né? Desde que o transportador pega a minha mercadoria, né? Até a entrega, e eu poderia estar verificando isso se eu pudesse rastrear ele de uma forma tranquila, né? Porque ele não tem dinheiro, normalmente são empresas pequenas que não têm capacidade, né, de investimento, por exemplo, em gestão de risco ou em algumas tecnologias que os embarcadores já usam, por exemplo, mas dependendo do tipo de mercado que você atua, né? Claro, se é um spot, né? Eu vou contratar spot, tem que tomar cuidado, mas normalmente se eu tenho um contrato, né, já fica um pouco diferente. Então, essa visão, eu acho que no contrato eu deveria tentar fazer essa sinergia para integrar esse cara na minha cadeia e fazer com que ele fosse meu parceiro, né? Para que todo mundo ganhe, né? O cliente ganha, esse parceiro ganha, mas eu também ganho, porque ele vai garantir que entrega no prazo, com custo justo e vai entregar também com segurança, né? E eu consigo rastrear isso de forma desde que saiu da minha empresa. Então, existem alguns casos onde as empresas usam, por exemplo, o sistema de gestão de transporte, né, o TMS. Então, normalmente tem um de embarcador e tem um do transportador, né? Mas eles não conversam, né? Então, quando você faz essa integração, tu consegue fazer todo esse rastreamento de forma mais barata. Mas deixa eu entender, porque vamos lá. A gente teve um movimento desde 2022 que os transportadores batalharam para fazer a gestão, por exemplo, da apólice de roubo, em que ele poderia fazer a sua própria gestão de risco, né? Sim. Atender o seu próprio PGR. Muito baseados na crença de que eles conseguem fazer essa gestão e entregar para o embarcador a mercadoria no tempo correto, né? Sem atraso, entregar de forma sustentável, chegar tudo corretamente. Se houver essa integração do sistema, a gente está dizendo que o monitoramento, o acompanhamento dessa carga segue pelo embarcador ou o transportador ele consegue ter competência e fazer essa gestão? Não, na verdade, se tu fizer a integração, os dois conseguem, né? Porque um depende do outro, né? Porque é integração. Imagina assim, como é que seria essa integração, né? Então, o transportador vem coletar aqui a mercadoria na tua empresa, por exemplo. E quando ele faz isso, o que ele faz? Ele traz já etiquetas que quando ele cola na tua mercadoria e ele já joga para dentro do... Ele bipa e joga para dentro do sistema essa informação, então estaria nele e estaria no próprio embarcador. E aí você consegue fazer esse rastreamento onde ele vai parando essa mercadoria. Ele entrou em algum local para consolidação ou passou em algum ponto, tu consegue fazer esse tipo de avaliação. Então essa é a ideia.
Esse é um primeiro problema que eu acho que é essa falta de integração, porque ficam nessa briga, né? Então tem que eliminar isso e ver que, na verdade, são parceiros e devem trabalhar juntos para o bem comum, né? Não só botando o cliente em primeiro lugar, né? O cliente final, mas também para que eles tenham sustentabilidade financeira, né? Para se manter no mercado, no caso dos transportadores, normalmente os menores, né? E os embarcadores também têm saber que eles estão colocando em boas mãos os produtos. Dá uma confiança, um voto de confiança para o Mas transportador. é claro, né? A gente sabe que tem bastante empresa que trabalha com essa sinergia. Esse seria um ponto que eu acho que precisaria melhorar, tá? Outra visão que eu vejo que precisa melhorar, por exemplo, tanto na questão embarcadores, transportadores, é que hoje você tem uma tecnologia, né, um veículo, né, um cavalo lá totalmente tecnológico, né, com tecnologia de ponta em muitos casos. Claro que ainda é muito pequeno esse volume, mas ele tem uma tecnologia embarcada de forma geral muito boa, que permite fazer todo o monitoramento, né, dessa carga. Então esse monitoramento serviria para jogar, vai para o TMS do transportador, que está integrado com o TMS do embarcador. Então, tu consegue ver o que está acontecendo, né? E, com base nisso, tu consegue ver essa coisa. Então, essa questão tecnológica, eu acho que ainda é muito mal usada. Ela é usada muito mais para controle, né? Do que para melhoria no processo, né? Que eu acho que aí vem aquela visão de gestão baseada que é uma coisa que falta também nessas empresas, gestão baseada em dados, né? Que é uma coisa importante, mas pegar os dados para tirar o quê? Insights valiosos para melhorar... como um todo, melhorar a cadeia como um todo. E, na verdade, eles estão sentados no poder, tipo, eu que controlo. Isso. Se você não me deixar monitorar, eu não quero. Mais ou menos isso. E aí eles ficam... Tô resumindo aqui. Mais ou menos mas isso. É mais ou menos isso. Ao invés de pegar esse monte de dados e de informações que eles têm para crescerem juntos, muitas das vezes o embarcador, por ter uma insegurança, por ter um receio de que o transportador vai fazer o negócio funcionar, ele vai lá e abafa aquele transportador e pega outro, e assim ele passa nessa... Então é muito comum esse tipo de vamos dizer, de gestão não baseada em dados, né? O que eles usam é mais para controlar, não para tirar insights ou melhorias daquele processo ou tentar melhorar o desempenho nesse sentido. Isso só se dá com base em dados, e os dados hoje são bem abundantes. Outra coisa importante que eu vejo que ainda tem muito atrito é a questão do desenvolvimento das pessoas que trabalham nessas empresas. Claro, as empresas que são empresas maiores, né, mais estruturadas, né, já tem todo esse trabalho de padronização, de gestão, padronização de processos, uma gestão mais alinhada à questão de dados, né, baseado em dados, mas ainda falta o que a gente vê, por exemplo, quando a gente faz das avaliações que eu faço quando eu vou nas empresas, tá? É ver, por exemplo, rotatividade da mão de obra, tá? A última que eu fiz deu 102% no ano. 102% de troca dos funcionários da empresa. Ou seja, ele trocou uma empresa inteira no ano. Em 12 meses. Aí eu perguntei para ele, tá, mas como é que tu, com esse nível de rotatividade, né, como é que você quer fazer qualquer transformação? Que esses processos rodem. Não vai rodar. Tá? Então isso é um problema de má gestão. Na verdade, na minha opinião, a questão de falta de maturidade de gestão. Porque normalmente é muito comum tu ir nas empresas, né, e tu perguntar quais são os indicadores que você tem para a gestão do teu negócio, né? Não tem indicador. Não, normalmente é faturamento. Só o resultado comercial. E faturamento não é indicador, é uma métrica. O indicador vai te dar uma relação a alguma coisa, né? E a métrica, ela é pura, ela não te diz muita coisa. Faturei 500 mil. Tá, e aí, amigo? Você fez como para chegar nesse número? Isso. O que você fez? Quem que fez? Aí eu pergunto, qual é o custo?
Não sabe. Não sabe. Aí quanto tá de gasto? Aí tem Quanto paga de comissão para os teus vendedores? Não sabe. Não sabe. Não sabe nada. Então, a primeira coisa que a gente faz normalmente é o diagnóstico, e aí a gente já cria um dashboard de indicadores, chave para o negócio, para que a gente possa já ir monitorando, né? Porque a gente faz já um estudo, tira uma foto e mostra como está e já implanta e já vai acompanhando. E aí tu vê os indicadores melhorando, né? No processo. Aí primeiro tu vê os indicadores, né, professor? Tem indicador. Porque como tá e como deveria ser, né? Então tu tem benchmarking de coisa. Então é muito comum, por exemplo, empresa de transporte. Tu pergunta para ele assim, qual é o principal gasto, né? A gente sabe que é diesel. Uhum. Aí a gente pergunta, tá, e qual é a tua estratégia de compras de diesel? Nenhuma. Não tem ninguém. Eu acordo e compro em qualquer posto. Para e... Isso, vamos comprar nesse. É mais ou menos assim. É isso? Aí que nem pneu, eles não têm estratégia. Isso é amadorismo, né? Então isso é falta de gestão. A maioria é assim, claro que eu não estou falando das empresas grandes, né? As empresas grandes já têm uma maturidade, já têm um processo mais desenhado, estruturado. Elas não são grandes à toa também, né? Por isso que é importante essa questão. Mas sempre a gente vai entrar com esses 3 elementos, né? De novo, processos, pessoas e tecnologia. Isso. E a tecnologia vem por último. Sim. E ela para ela funcionar, tu tem que ter processo desenhado, a pessoa entender para usar aquela tecnologia. Isso. Por exemplo, se tu pega aí hoje o motorista tem 5 aplicativos que ele tem que... Então, se ele não sabe usar aquilo, ele é o analfabeto do século XXI, né? Não sabe analfabeto digital. Ele não sabe usar a tecnologia. Então, ele não vai adiantar para ti. Tu tem que treinar essas pessoas para que elas... na verdade, a gente não chama de treinar, né? A gente chama de desenvolver elas, né? Uhum. Que são habilidades que tu tem que dar para elas. Algumas habilidades importantes são essas de saber usar, né? Por exemplo, os dados, né? O que eu faço com esses dados? Eu tenho um treinamento que eu dou para as empresas agora, que é análise da Supply Chain Analytics, que é o analítico da cadeia dele. Aí tem o pessoal de compras, tem o pessoal de operação e tem o pessoal de distribuição, que eles aprendem como pegar os dados deles e, usando o Excel no primeiro momento, fazer análises bem básicas, mas que te dão insights muito importantes. Sim, te dão uma visão de onde tu tá e para onde tu vai, né? Usar ferramentas. Então, eles têm dados, o que mais temos, né? Dados é o novo petróleo, né? Sim. Então, tu tem que saber usar eles. Então, porque dado é uma coisa, informação é outra. Então, tu tem que transformar dados em informação. E depois, a informação vai gerar conhecimento, que é aplicar a informação para gerar resultado. E isso, como é que eu faço? Com pessoas. Não é com a tecnologia. Então, não é, por exemplo, o pessoal muito fala, inteligência artificial, não sei o quê, vai... Não vai. Ela vai potencializar a minha performance como humano, né? Ele vai me ajudar muito, ele vai fazer as tarefas mais repetitivas e eu vou fazer a mais estratégica, que é analisar o que aquilo está dizendo, né? Se está certo, se não está certo. Então, tu tem que ter essa cultura, né? De estar aberto, mudança, usar dados para tomar decisão, né? E ter insights valiosos para transformar o negócio. E tu precisa ter um sistema de gestão ágil, né? Ou seja, que responda rapidamente à tomada de decisão. E isso se dá através dessa cultura, desses dados, né? E desse modelo de gestão que tem que ser porque isso vai gerar uma coisa que é importante hoje, né? Que é inovação, que é o que vai dar a diferença, né? Então, tu vê, por exemplo, se pegar as 10 maiores empresas do mundo, 7 são empresas de tecnologia. Professor, tu acredita que através do conhecimento, tá? da orientação correta, transportadores e embarcadores saiam dessa disputa alucinada e entrem numa parceria de sucesso? Com certeza. Na verdade, há toda a possibilidade de fazer isso, né? Eu vejo que o grande entrave, às vezes, é a cultura das empresas, né? Mais do embarcador? Mais do embarcador. Porque, normalmente, o embarcador é o maior, né? Na relação, é o maior
poder econômico, e aí é complicado porque se a gestão, a mudança na cultura da gestão, ela tem que vir com essa abordagem de integração e compartilhar informação, que é uma coisa difícil de se fazer, a questão de colaboração. Então, são habilidades que tem que se ter, né? Mas isso vai depender muito do sistema de gestão da empresa. Então, tu tem que ter uma mudança de mentalidade, né? Porque eu tenho, às vezes, a percepção de que tem alguns embarcadores que eles têm uma visão, uma gestão ditatorial. É do meu jeito, se tu não quiser, vai ter outro que queira. E tem alguns embarcadores que eles têm ainda um receio, uma insegurança de delegar. Eu digo que não é delargar, né? Mas é delegar, é dividir também a responsabilidade de alguns pontos importantes com o transportador. Sim. Tu tem essa percepção também? Sim. Na verdade, na minha opinião, acontece uma generalização, né? Eu acredito que tem transportador que realmente não tem uma maturidade de fazer essa gestão, né? Mas claro que tu tem empresa já melhor posicionada que consegue fazer isso, mas tem outras que não vão conseguir fazer isso dessa forma, né? Então, na verdade, tem que saber com quem que eu vou escolher o meu parceiro, né? Tem que escolher corretamente, né? É essa a grande sacada. Claro que existem os embarcadores, como eles são maiores, eles normalmente têm compliance, eles têm processos já estruturados, né? Que tem que seguir aquele roteiro, né? Isso é importante, né? Claro, mas é o que eu tenho que fazer com que o meu terceiro, né? Que é o meu embarcador, o meu transportador, ele seja integrado nesse processo e faça isso de uma forma que possa, na verdade, agregar valor para o meu cliente, né? Não é agregar custo, né, para mim, né, por exemplo. E aí entra a questão aí do seguro, né? Que se você não faz uma gestão adequada do risco, né, você vai ter problemas, porque você não vai receber isso. Então, tudo entra na minha opinião, isso tudo passa pelas pessoas, porque as decisões são dessas pessoas, tanto embarcadores quanto transportadores. Há uma necessidade de os transportadores, principalmente os menores, eles terem uma melhoria de desenvolvimento gerencial melhor, precisa ter isso, enquanto que os embarcadores precisam ter uma mudança, talvez, no modelo de gestão ou no modelo de negócio que possa usar esses transportadores como parte do processo deles para dar valor para o cliente final, né? Que é uma mudança necessária nesse novo século aí, né? A gente está vendo que a mudança ambiental no ambiente competitivo, ela está levando a isso, e que não se atentar, né? Então, existe uma frase que diz, né? Os negócios desenhados para serem vencedores no século XX não serão vencedores no século XXI. Então, eu tenho que desconstruir meu modelo de negócio para que eu possa fazer com que a minha empresa tenha essa nova, esse modelo de negócio mais ágil, baseado em dados, com uma cultura de inovação, né, de aprendizagem, de desenvolvimento, porque é isso que vai levar a minha empresa a ser diferencial. Eu acredito que, tecnologicamente, eu não vou ser diferente de ninguém. Se eu tiver dinheiro, eu compro. Mas as habilidades dos meus funcionários vai ser o grande diferencial de como usar isso, né? Até porque quando a gente fala do embarcador, né? Se o embarcador ele ficar sempre voltado, vamos colocar aí, a preço e custo, ele esguela o transportador. Quando a gente esguela que tu trabalha com mínimo ou tu não trabalha com lucro, tu não entrega qualidade na ponta final. Esse transportador, ele vai trabalhar de qualquer jeito. Então, ele não está preocupado se vai quebrar a carga, se vai avariar a carga. Para ele não é uma preocupação se vai sofrer um acidente ou não, se essa carga vai ser roubada ou não. Quando o embarcador dá essa esguelada no transportador, ele não consegue garantir essa qualidade.
e não consegue, muito menos, garantir uma sustentabilidade, né? E a gente pode falar de meio ambiente também, de uma série de outras coisas, que tu acredita que os embarcadores estão olhando, estão começando a olhar por si só ou por cobrança do consumidor final, da gente que vai lá, que vê a marca dele? Eu não vejo que tenha essa pressão no Brasil ainda, né? Talvez nos outros países possam ter, mas isso também vai chegar aqui. Porque o que vale realmente é o custo no final lá na gôndola do supermercado, né? Daquela perspectiva de novo do supermercado. O que vale é o que está lá na prateleira, claro, porque a competição, quando os produtos hoje eles são muito iguais, né? Não há uma diferenciação por produto. Então, eu tenho que focar mais no quê? No cliente. O que o cliente gosta? E a gente vai ver que existem segmentos de clientes que gostam mais de qualidade, né? Outros gostam mais de velocidade, outros gostam mais de preço. Então, são segmentos diferentes, com necessidades diferentes. Então, tu vai ter cadeias estruturadas de forma diferente, né? Inclusive com os modais de transporte diferentes, né? A gente chama isso de estratégia de cadeia de suprimentos, né? Como é que a gente desenha a cadeia a partir da necessidade do cliente. Então, a cadeia de suprimentos, ela começa lá do supermercado para trás. O que o cliente gosta, eu trago para cá. Então, hoje ele gosta lá de ter disponível produto, ele gosta de variedade, né? Mas isso aumenta a complexidade da cadeia para trás. Por exemplo, um supermercado normal, só para ter ideia, são 30 mil itens SKUs, código de barras diferentes. 30 mil. 30 mil, um pequeno, um mercado pequeno. Isso. Uma loja tipo a Van vai ter 100 mil tipos de produtos numa loja. Então, isso aumenta a complexidade. Então, o cliente quer variedade, mas também quer preço, né? Uns são mais sensíveis ao preço, outros são mais sensíveis à velocidade. Então, tu pode usar, por exemplo, diferentes modais para fazer isso, né? Não usar só o transporte rodoviário, mas claro que no nosso país, 65% é a matriz de transporte dos produtos, né? Então, tudo está em cima de caminhão. Perfeito. Guarda aí teu perfeito. Hã? Guarda o perfeito que eu volto. Porque a gente já gastou 33 minutos do segundo quadro já. Então, tá. Falando, só pra gente voltar aqui e não fechar na hora. Tá bom. Vamos lá que tem que atravessar a ponte. Quase acabando. Falta 2 minutinhos. Essa pronta, perigo. Deu? Cara, Não, você tem que desligar e fazer de novo. Não é que às vezes essa porcaria não funciona no controle. Eu já percebi que ele se governa. Sim, aí eu Parece tentei, a Alexa. Aí eu tentei voltar e aí eu... A minha Alexa, eu falo com ela, ela faz o que ela quer. Não encontrei. Fala tal coisa. Eu tava perguntando pra ela quantos transportadores tem no Chile ontem, né? Eu conversando com ela. Daí ela, não encontrei essa informação. Mas encontrei tal coisa. Amiga, mas eu não pedi o mas, eu pedi a primeira coisa. Deu? Perfeito. Perfeito, professor. Olha só, o papo tá muito bom, mas a gente tá chegando ao final desse episódio. Eu queria que você falasse aqui em primeira mão pra gente. Você tá escrevendo um livro, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho desse livro. Bom, esse livro é sobre... Eu tô escrevendo um livro que se chama Roadmap, né? Ou seja, um mapa de como você implementa o ESG em empresas de transporte, de carga. Mas eu estou ainda escrevendo ele, não está pronto, né? Com certeza, quando estiver pronto, a gente vem fazer um pequeno apresentação. A ideia do livro é dar o passo a passo, né? Usando um caso de uma empresa de transporte que ela tem uma pressão da sociedade e dos clientes, né, por questões relacionadas ao ESG, né, que tem a ver com environment, social e governança, né, ou seja, meio ambiente, são as práticas, né, que a empresa tem a ver com esse novo mundo que a gente vive, né? Então, transparência, ética
a questão social, porque tanto a logística como a cadeia, ela vai ter impacto tanto ambiental quanto social, né? E a empresa também tem que ter transparência e ética na gestão do negócio, né? Então isso é importante. E aí a ideia do livro é tu trazer num modelo de novela, né? Onde você tem lá todos uns personagens que interagem com aquele problema e depois vem um consultor e o consultor dá o passo a passo para que eles possam implementar essas estratégias no negócio e fazer a grande transformação do negócio para esse ambiente um pouco mais alinhado aí às necessidades e tendências do século XXI. Lança em? A ideia é até o final do ano, né? Tá. E aí, quando eu tiver aí no forno, eu já vou te avisar para que a gente possa fazer marcar um podcast para a gente falar. Só sobre o livro, isso. Perfeito. Professor, foi uma satisfação estar aqui contigo, foi uma aula. Eu tive momentos que eu ainda tive que me concentrar para fazer as perguntas, tá? Porque é incrível mesmo. Estou muito feliz e eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para a gente encerrar esse episódio. Bom, a mensagem final que eu posso deixar para todos, né, é que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai obter os mesmos resultados. Então, você precisa, gestor, proprietário, né, rever as suas premissas sobre os negócios, né, porque o mundo mudou, está mudando e cada vez mais rápido e as empresas têm que se adequar a esse novo ambiente, né? E essa questão aí que eu falei, que você ter uma cultura de aprendizagem, de resultado, ter decisões baseadas em dados e agilidades, né? Isso vai levar a uma coisa que é a inovação no negócio, que é o que vai ser a grande diferencial das empresas. E, claro, essa inovação só vai acontecer pelo conhecimento das pessoas. São as pessoas que fazem a grande diferença. Pessoas movem o mundo. Com certeza. Professor, muito obrigada pela tua presença. Pessoas, você que ficou nos assistindo até o final, fiquei muito feliz. Espero que você esteja bem. Tem dúvidas? Quer sugerir algum convidado? Quer sugerir algum tema? Você pode mandar lá no direct do Instagram, @podcast Dá Uma Segurada. Era isso. Fique bem, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo. Tchau.